mesmo sem conseguir falar, entenda que esse processo é para o seu crescimento. E através dessa situação, Deus vai te mostrar que há uma saída, assim como fez com a missionária Azimavete Soares. E hoje eu tenho 11 anos de casada, estamos integralmente no Ministério da Itinerância, estamos fazendo a obra do Senhor e é uma grande satisfação. Estamos colhendo o fruto, das sementes que nós plantamos ao longo dessa caminhada. Tem também a participação do pastor Wellington Rocha, que veio nos trazer uma mensagem do coração de Deus. Fique por aqui, porque o programa Caminho da Vida já está no ar e veio para ser bênção na sua casa. Participe dos nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto evangelístico. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, culto da bênção. Participe das nossas programações em nossas congregações todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, 1480, Centro. Eu preciso da sua participação para que o programa Caminho da Vida fique ainda melhor. Quer sugerir uma reportagem ou nos contar seu testemunho? É só entrar em contato pelo WhatsApp da nossa produção, 8115 3335. Nos ajude a dizer para todo mundo como o Senhor Jesus é maravilhoso. Conto com você de casa. Camila Pacheco no Shopping Rio Verde. Confira essa novidade. AD Studio, qualidade e excelência em gravação de CD no estado de Goiás. Equipamentos de última geração, plataforma Mac, Pro Tools HD e toda a linha de equipamentos de última geração em gravação de CD. E ainda contamos com os melhores músicos para todo estilo de gravação. Grave o CD dos seus sonhos no melhor estúdio de Goiás. AD Studio, melhor para quem canta, excelente para quem ouve. facebook.com/AD Studio RV. Curta e confira. Eu prego a palavra desde a infância, sendo que isso tudo começou sem que eu nem percebesse, porque o meu pai sempre foi pastor e havia uma necessidade muito grande de criança pregando. Então meu pai preparava as mensagens, separava o texto, me falava tudo o que eu ia falar e eu subia ao púlpito e interpretava. Era só isso que eu fazia no começo. Só que um dia Deus me deu uma palavra, eu tinha 8 anos, cheguei num ar livre, em praça pública, e Ele me deu a oportunidade e eu preguei, não preguei nenhuma das mensagens que Ele tinha me dado. Ele percebeu que eu tinha chamado. E aí Ele saiu espalhando para todo mundo que eu era pregadora. E eu pregava em todas as igrejas. Na minha adolescência eu passei uma dificuldade, eu fiquei bem gordinha, então eu fiquei muito tímida por causa do peso, envergonhada, parei de pregar. Venci, voltei a pregar. Deus abençoou, casei bem, casei com meu esposo, presbítero André. Uma bênção ele. Só que quando eu casei, André era muito tímido, mas tímido demais. André não se envolvia com nada na igreja. Eu estava em cima dos púlpitos e o André no último banco. Eu dirigia conjunto, dirigia trabalhos e o André não se envolvia. E Deus falou comigo que eu precisava parar e ficar do lado dele. E foi isso que eu fiz. Eu saí da matriz, onde eu congregava com a minha família, e fui para uma congregação onde tinham poucas pessoas para ele se sentir mais à vontade.
E naquela congregação, devido à necessidade da obra, ele começou a dar aula em escola dominical e se apaixonou pela palavra. E aí foi consagrado a auxiliar de trabalho, a diácono, a presbítero, dirigiu a congregação e isso aconteceu em 6 anos. E depois disso eu fui voltando a pregar aos poucos. No começo ainda bem devagar, sucintamente, para poder ajudar ele, para não assustar ele. Mas depois Deus falou com ele que ele precisava estar ao meu lado, como homem, como cabeça, como autoridade, mas que Deus havia me chamado para uma obra. E hoje nós estamos aí fazendo a obra. E Deus tem feito milagres, tem operado maravilhas. Houveram alguns momentos que eu parei. Uma vez, pela necessidade de estar ao lado do meu esposo, porque não adiantava eu ganhar o mundo todo e perder minha casa. Outra, por insegurança, por medo. O ministério feminino não é fácil. O ministério feminino tem suas dificuldades. A mulher ela tem a necessidade de ser sempre protegida e às vezes nós precisamos deixar nossa casa e viajar, até mesmo sozinha. Às vezes também, quando uma mulher chega no púlpito, existem várias coisas que acontecem, todo mundo sabe que acontece. Mas o Senhor sempre esteve comigo porque Ele me chamou. E eu acredito fielmente que Deus tem também chamado outras mulheres. Se uma mulher hoje está vivendo um período de inquietação quanto ao chamado, quanto ao ministério, que ela receba hoje paz no coração. Amém? Paz. Paz. Porque Deus já preparou o caminho. Nada vai acontecer, tudo já existe no mundo espiritual. Deus já tem tudo preparado. E se nós formos guiados pelo Espírito de Deus, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Iremos chegar onde o nosso Deus quer que nós chegamos, né? E as coisas irão acontecer. E hoje eu tenho 11 anos de casada, estamos integralmente no Ministério da Itinerância, estamos fazendo a obra do Senhor e é uma grande satisfação. Estamos colhendo o fruto, né, das sementes que nós plantamos ao longo dessa caminhada. Então, não desista dos seus sonhos, porque há uma saída. Persista, segue avante, não desista. Levanta, sacode essa poeira, porque há uma saída. Amém? A nossa força vem do Senhor. Onde está doendo em você? Lembre-se que Jesus nos conhece como ninguém e Ele sabe até onde conseguimos ir. Mas nós também precisamos conhecê-lo e para isso, nada melhor do que aprender a sua palavra, que é o alimento para a alma e tem resposta para os nossos questionamentos. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Senhor de tudo, inclusive Senhor dos exércitos. Bom é não pecar, mas se pecou, não deixe a porta dos céus para que o homem pudesse chegar a ele. Jacó sonhou que na terra tinha... Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Hoje, a nossa reflexão vai ser baseada em um texto que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, entre os versículos 1 ao 6. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Existem alguns princípios nesse texto que vão nos fazer crescer
e nos aproximar mais de Deus. À medida que vamos pensar nesses princípios, vamos também perceber que o desejo de Deus é nos aproximar dele. Isso porque esse texto fala de sua graça, de sua misericórdia para com o seu povo, para com a casa de Israel e para conosco. Um Deus que se apresenta como um Deus restaurador, Deus que nos ama, Deus do perdão, um Deus que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas existem alguns princípios para participarmos desta graça de Deus. Primeiro, disponha-se sempre a descer à casa de Deus. É claro, quando diz em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. É o que disse João Batista a respeito de Jesus. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A humildade é um dos maiores princípios da vida com Deus e significa valorizar a Deus, ao próximo, sem desvalorizar a si mesmo. Em segundo lugar, não se esqueça, você é de barro, você é quebrável. Mesmo que você seja espiritual, mesmo que tenha uma vida de oração, uma vida intensa de comunhão com Deus, mesmo que você esteja envolvido na obra do Senhor, não se esqueça, você é de barro. Não somos melhores do que ninguém. Não devemos nos iludir em relação a nós mesmos. Jesus tentou